Alô, meus queridos irmãos, Pastor Mobel. E quero fazer um breve vídeo sobre os assuntos que estão ocorrendo no mundo hoje. Mas antes vou ler Apocalipse capítulo 5, que diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Palavra do Senhor. Nós aceitamos o Evangelho. Nós cremos em Jesus. Nós aceitamos os ensinos da Bíblia, da Palavra de Deus. Tudo que está escrito neste livro é a pura verdade. Não há como ir para a direita ou para a esquerda, ou para cima e para baixo. É o que o Santo Livro diz. O mundo já viveu épocas escuras, épocas de guerras, épocas de desespero, de agonia e de dor. Eu me lembro aí em 1954, 1955, quando apareceu as notícias sobre as bombas atômicas. Era um terror para a humanidade. Falava-se coisas que na verdade eram impossíveis, como que já tínhamos bomba para destruir o mundo 50 vezes. Uma mentira. Depois me tornei adulto e descobri que era uma basófia, uma conversa fiada para atormentar o mundo, né? Porque existem pessoas que estão no mundo e a única finalidade é atormentar, assustar pessoas para que ele possa viver bem. Hoje, nos dias que estamos vivendo, temos a globalização, que é uma intenção muito clara de domínio mundial. Sim. E nações pequenas se tornam vítimas, que não têm como se defender. Tem que aceitar o que eles dizem. E como é que fica a vida do povo destas nações? Fica sob o controle. Não há como se escapar do controle. E então, existe pelo menos 2 nações que lutam contra isto, que é Israel e os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não querem perder a soberania nacional e os judeus já andaram pelo mundo todo perseguidos como escravos, não querem voltar a esse tipo de vida novamente. E o Brasil faz um esforço muito grande para não ser dominado pela globalização. A globalização é uma espécie de governo mundial hoje que já funciona em muitos lugares.
Eles que determinam o que será ensinado nas escolas. Eles que determinam as coisas que devem acontecer no país. E para aquele que não tem talento, ele não tem talento, ele não tem ideias. Ele é obrigado a aceitar, porque a mente dele não produz nada novo. Então, ele tem que aceitar esse tipo de coisa. Mas para aqueles que têm ideias, que sabem governar, é diferente. É interessante notar que a América não aparece nos capítulos finais da história da humanidade. Não aparece. Por mais que a gente procure, não encontramos a América. O que significa isto? Até onde eu tenho notado, existe muitos povos que querem a destruição da América. E a primeira coisa que eles têm que fazer é destruir o dólar. Claro que alguém está ganhando com isto. Claro. Vejam só vocês. Desde que o último presidente assumiu, a taxa de desemprego caiu muitíssimo. Há muito trabalho na América. Há muitas oportunidades. De verdade. E o que ocorre? O que ocorre é que há um grupo que luta dia e noite. Não move uma palha assim. Não pega isso daqui e põe aqui. A única coisa que luta é para que o governo caia, que não possa mais governar a nação. Não é de admirar que a pessoa ganha salário, que ele sustenta a família, leva a família para patamares maiores ainda, cria oportunidades e não produz nada? Não é de admirar isto? O povo paga para eles conversarem besteiras. Agora mesmo estava vendo alguma coisa que aconteceu no Brasil entre duas senhoras deputadas que todas duas eu tive assim um apreço muito grande por elas. Mas uma delas, depois que sentou na cadeira, mostrou as unhas. E vai para a direita, para a esquerda. E o povo pagando estes desocupados. Quem paga eles? Não são eles. Fora eles que seriam os responsáveis pelo salário deles, que receberiam por produzir, eles estariam trabalhando. Mas não trabalham. Discutem, andam em volta do mesmo assunto por dias e dias. E o povo padecendo, o povo sofrendo, o povo na angústia. Por quê? Porque eles têm que enrolar e não produzir nada. Isso devia ser banido. Vejam só vocês, numa luta de arte marcial, quando os dois artistas ou lutadores não estão produzindo o que o povo quer que eles produzam na luta, o juiz para a luta diz assim: vamos botar ação nisto aí. Mas entre os políticos, não. Quanto pior, melhor. E há pessoas que eu acompanho aí, eu diria 40 anos pelo menos. E ele nunca produziu
uma agulha para o Estado brasileiro, uma agulha. Mas ele ficou riquíssimo, riquíssimo. E o que ele fez? NADA, nada. Acontece que nós, os servos de Deus, estamos dormindo muito. Devíamos estarmos mais acordados. Por quê? Porque tudo tem um fim. Uma viagem, por mais difícil que ela seja, por mais longa, ela tem um fim. Uma música de orquestra, ela tem um fim, por mais longa que ela seja. Uma epidemia tem um fim. E o mundo que nós vivemos, um dia, estas injustiças terão fim. Porque se Jesus era um homem experimentado em trabalhos, era um trabalhador, ele não aprova vadios. Ah, mas isso ele não aprova. Ele sempre lutará para que o povo seja alimentado e viva em paz. Segundo a palavra do Senhor, nós ficaremos aqui até que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua igreja de acordo com os ensinos de Paulo. Porque Paulo foi o único homem a ter recebido a mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Enoque foi o primeiro que falou sobre a volta de Jesus para os judeus. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Mas Paulo teve a revelação da volta de Jesus para a igreja. Fato que nem mesmo Jesus Cristo citou. Porque Jesus Cristo, em todo o tempo, falou para judeus, judeus, judeus. Jesus Cristo nunca se dirigiu à igreja. Agora nós temos servos de Deus em muitos países do mundo sendo mortos. E a voz dos líderes calada. Você já imaginou, nos dias de hoje, um pregador do evangelho ser queimado vivo? Ou ser espancado até a morte? É o que vem acontecendo. Mas ninguém se importa com isso. Eu digo a todos vocês, o fim se aproxima. E tudo que o homem fizer sobre esta terra, ele terá que dar conta disto. Porque Jesus Cristo, sendo juiz como ele é, não vai deixar passar em brancas nuvens tanta omissão, tanta preguiça, tanto roubo, tanta desgraça sobre a terra que poderia ser evitada. Nos meus dias de infância e juventude, eu tinha uma ideia que o político chegava em Brasília e o voto dele valia. A decisão daquilo que ele imaginava ia ser colocada em prática por ele. Mas descobri mais tarde que não. Ele tem que votar de acordo com o seu partido. Não importa o que o partido defenda. Ele é um escravo lá dentro. Lá ele não manda nada. Quem manda são aqueles antigões, raposas antigas, velhas, que dominam o nosso país.
quando Trump venceu as eleições, que o mundo inteiro dizia que ele não ia vencer as eleições, venceu com larga margem, ele falou assim, não vai cumprir o mandato. Sabe por quê? Porque o demônio inspirou ele a fazer isto. Pela primeira vez na história da América, há 2 dias de estudos de Bíblia na Casa Branca. Eu já morei na Rua da Casa Branca. Sim, porque isso aqui não é grande coisa. Não só eu morei, com muitas outras pessoas também moraram naquela rua. Mas nunca se ouviu dizer que se estudava a Bíblia na Casa Branca. Mas o demônio não quer que a Bíblia seja lida. Esta é a razão que o pastor falou isto. Por quê? Porque ele é um porta-voz do espírito do erro. Nunca antes se falou tanto em Deus como se fala agora. Nunca antes falou-se tanto nas responsabilidades morais dos políticos. Mas o pastor que não trabalha, entendam, eu não sou contra pastor, não sou contra servos de Deus, em absoluto. Eu quero que eles vivam bem, tenham saúde, possam executar o seu trabalho. Mas aqueles que dão mau testemunho, testemunhos podres, não chamam de pastor, porque eles não são. Eles são o escândalo do Evangelho. Continuando, pelo que leio na Bíblia, percebo que Jesus Cristo está às portas. Percebo que o espírito do anticristo já está rondando o mundo. Então, está muito perto da volta do Senhor Jesus. Você que é pastor, cuide do seu rebanho, porque naquele grande dia o Senhor vai perguntar pelas ovelhas. Você que é tesoureiro, cuide das finanças, porque o Senhor também pedirá conta de você, dos seus atos. Você que é um simples cantor, cante de todo o coração, sabendo que estamos cantando nesta vida e cantaremos na outra também. Você que é ensinador, pregador do Evangelho, saiba, de acordo com a palavra de Deus, o pregador do Evangelho é o homem mais importante do mundo. E se o diabo não gostar, pior para ele. Estamos caminhando até aquele grande dia que a trombeta soará. Ou nós seremos cefados pela morte e entraremos na eternidade pelas portas. Porque Jesus Cristo disse que ele era a porta. Imagine, uma casa pode ser muito bonita, pode ser enorme, ter lindas cores, mas se não tiver uma porta, não tem valor nenhum para ninguém. Fico muito feliz em saber que há muito trabalho para ser executado em nossos dias. Nós dependemos da ajuda de todos vocês. Vamos dar as mãos e caminhar neste mundo maravilhoso de nosso Deus, porque há muito que se fazer. Onde quer que você esteja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Dedico este vídeo aos nossos irmãos de Angola, na África.
Muito obrigado a todos vocês. E até aquele grande dia. Amém e amém.